Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais profunda do Ayrton Senna. Temos aqui uns trechos de documentário, sabe, que revelam não só o piloto, mas o homem por trás e aquele impacto cultural imenso, né? Especialmente aqui no Brasil. Nossa missão é tentar ir além, sabe? Entender essa busca dele quase implacável pela perfeição e por que ele ainda mexe tanto com as pessoas. Vamos tentar desembrulhar isso. Exato. É fascinante ver como, anos depois, o Senna continua sendo um símbolo tão forte, de talento, de determinação, né? Essa conexão que ele criou, nossa, é algo raro. Merece mesmo um olhar atento. Tudo começa lá atrás, no kart, certo? O apoio do pai foi super importante, mas até o capacete, aquele amarelo famoso, tem história, né? Tem sim. A ideia do amarelo era para se destacar mesmo nas corridas internacionais de kart. Ah, entendi. E as faixas verde e azul vieram depois, representando o Brasil. Virou uma marca registrada, mas nasceu de uma necessidade prática, sim. E essa fase inicial já dava para ver o piloto que ele seria? Essa busca pela perfeição que todo mundo fala? Olha, já sim. Era visível. A rivalidade dele com o Terry Fullerton no kart, por exemplo, foi intensa, mas limpa, né? O próprio Senna dizia que aprendeu muito ali, mesmo admitindo que o Fullerton tinha mais experiência na época. Já era foco total em vencer. E o salto para a Europa? Parece que não foi tão simples assim, né? Teve até uma hora que ele pensou em desistir. Não foi fácil, não. Teve essa quase desistência, sim, antes dele, engrenar de vez na Fórmula Ford e depois na F3. Aí veio aquela manchete Silverstone. Exato, e o primeiro teste na F1 com a Williams em 83, aquilo foi, muito marcante. Impressionou muito a equipe, né? O que foi exatamente? Foi a velocidade, claro, mas também uma sensibilidade técnica que não era comum para um novato, sabe? Tem os relatos de mecânicos que ficaram de boca aberta com o feedback dele sobre o carro. Parecia que ele já tinha guiado a F1 antes. Isso ajudou muito ele a entrar. Entendi. E o ano na Toleman, 84, foi fundamental. Mônaco, debaixo daquela chuva. Ah, Mônaco 84. Inesquecível. Foi mais que um pódio, né? Foi um cartão de visitas. Mostrar aquele controle todo, com aquele carro, naquelas condições, foi absurdo, mesmo com a frustração lá da bandeira vermelha. E foi ali também que ele teve um insight sobre o preparo físico. Sentiu desgaste e falou, preciso mudar meu treino radicalmente. Interessante isso, como um evento específico muda tudo. Bom, aí ele vai para Lotus em 85. Motores turbo, super potentes, como ele se adaptou? Ele não só se adaptou e dominou, especialmente nas classificações. Dizem que o pessoal parava nos boxes só para ver as voltas rápidas dele. Era um show à parte. Nossa! E a primeira vitória? Estoril 85, na chuva de novo. Aquilo ele consolidou a imagem dele como, mestre na pista molhada. Não era só rápido, era inteligente na corrida. E foi nessa época que começaram umas polêmicas, né? Tipo aquele veto ao work na Lotus. Isso já mostrava um lado mais calculista. Sim, mostrava um foco absurdo em ter as melhores condições para ele para otimizar as chances, mesmo que significasse tomar umas decisões difíceis nos bastidores. Era parte dessa busca total por controle, por vantagem. E a parceria com a Honda, que seria tão importante depois, começou a se desenhar ali, na Lotus, em 87. E chegamos na McLaren, 88, a tal equipe dos sonhos, com o Alain Prost, um ano de domínio absoluto, mas também o palco da maior rivalidade da F1, né? Foi intenso demais. Quem não lembra daquela volta em Mônaco 88? Quase 1,5 segundos mais rápido que o Prost na classificação. Mas aí teve o erro na corrida. Como a gente explica isso? O sublime e o erro tão próximos. Talvez seja a natureza de andar no limite o tempo todo. Ele mesmo descreveu aquela volta como algo quase fora do consciente, sabe? Transcendental. Talvez essa busca por essa outra dimensão o deixasse mais exposto ao erro quando voltava para a realidade da corrida. E a dinâmica com o Prost, complexa. 2 gênios, 2 cabeças muito diferentes. E tinha aquela percepção forte que a própria Honda talvez alimentasse de um tratamento especial para o Senna. O samurai, como eles viam. E os incidentes em Suzuka, 89 e 90. Decisivos, super controversos.
Como as fontes mostram esses episódios? Olha, basicamente apresentam uns fatos, né? A colisão em 89, aí a desclassificação do Senna que deu o título pro Prost. Aham. E a colisão em 90, logo na largada, que aí garantiu o título pro Senna. São momentos, assim, muito tensos, mostram a que ponto chegou a rivalidade. F1 mudou depois daquilo. Saindo um pouco da pista, vamos falar da conexão dele com o Brasil. Aquela cena da bandeira em Detroit, 86, logo depois da Copa. Aquilo foi forte, né? Por que ele virou esse ícone nacional tão grande? Acho que ele apareceu num momento que o Brasil precisava muito de heróis, de vitórias, sabe? As manhãs de domingo viraram um evento nacional. Ele não era só um piloto ganhando, era um brasileiro ganhando lá fora, com garra, mostrando a bandeira. E ele sabia disso, ele cultivava essa imagem. E a vitória em Interlagos 91? Nossa, Interlagos nós vendemos com câmbio quebrado, só a sexta marcha. O esforço dele ali, o grito no rádio depois. Aquilo foi a imagem da superação que o brasileiro tanto admira. Selou essa conexão de vez. E fora do carro. As fontes mostram esse lado obcecado por dados, por detalhes, mas também tinha o Senna mais tranquilo, lá em Angra. Exatamente. Essa dualidade que fascina, né? A mesma pessoa que ficava horas olhando telemetria para achar milésimos de segundo era o cara que curtia aeromodelismo, jet ski, super ligado na família. Não era uma coisa só, era complexo. Então, pra gente resumir essa nossa conversa, o Senna foi essa mistura, né? Velocidade pura, paixão gigante, muita polêmica também e, acima de tudo, um símbolo de orgulho pro Brasil como poucos. A lenda nasceu dessa busca incessante por ir além. Perfeito. E fica a reflexão, né? Como essa mesma intensidade, esse foco absoluto que levou ele ao topo, ao status de ídolo, como isso também alimentou as controvérsias, os conflitos da carreira dele. É um convite para a gente pensar que mesmo os grandes heróis são feitos de luzes e sombras, né? É complexo.